Saudações a todos, eu sou Yasmin Muniz e nesse vídeo a gente vai falar sobre um tipo de revisão que a gente não tratou aqui no canal, que é uma revisão crítica da literatura, ou Critical Review Narrative. Enfim, nada se trata mais do que um tipo de revisão, só que ela tem uma característica um pouco distinta. Então a gente vai tratar da diferença dela para revisão narrativa para ter um parâmetro. Na revisão narrativa, nós pegamos algum tópico da literatura, trazemos os artigos pertinentes e tentamos esclarecer aquele assunto. Por exemplo, você pode fazer uma revisão narrativa sobre os tipos de células da imunologia inata, por exemplo. E você trata de cada uma dessas células falando sobre elas. É um texto que procura te dar mais background sobre aquele assunto. Ele não pretende ser tão metodologicamente rígido, mas ele pretende esclarecer aquele assunto de uma forma mais prática e mais claro, sempre embasado na literatura prévia. Quando a gente fala agora sobre a revisão crítica da literatura, significa que você vai pegar os conjuntos de dados e vai falar mal deles, ou vai tentar refutar o que está na literatura? Não, não se trata disso. Na verdade, a parte crítica é analisar de uma forma crítica, mas não com a notação pejorativa de criticidade. Então, por exemplo, você pega um assunto da literatura, vou trazer um exemplo que está mais pro meu lado, porque fica mais fácil de eu explicar. Por exemplo, recentemente eu fiz uma revisão sobre a prática musical, os benefícios da prática musical. Se eu fosse fazer uma revisão crítica, além de eu trazer os elementos ali da literatura para elucidar o que já existe, eu traria também as minhas experiências, por exemplo, sobre aquele assunto. Então, por exemplo, perspectivas que às vezes nos papers não está ali explícito, mas pela minha experiência com aquele assunto, como especialista daquela área, eu consigo trazer ou levantar outras questões e através dos artigos e avaliando o que já existe, o que já foi feito e tendo um panorama mais sumarizado sobre aquele assunto. Então, o segredo para você fazer uma revisão crítica, primeira coisa, para você fazer qualquer tipo de estudo, é você ver um estudo desse tipo. Então, por exemplo, você pesquisar revisões críticas e verificar qual que é o padrão, o que é feito, qual que é a diferença dela para uma revisão narrativa, porque o perigo de você fazer uma revisão crítica, dizer que uma revisão é crítica, é você correr o risco de você trazer elementos muito descritivos e esquecer de fazer a parte crítica. Ou até mesmo você fazer uma parte extremamente crítica, entre aspas, mas você esquecer de sintetizar aquele assunto. Então, tem que ser uns 50% de cada coisa. Resumir a literatura e trazer a perspectiva crítica também. E como eu estava dizendo, para você fazer isso, pegue modelos, artigos publicados de revisões críticas para você analisar esse tipo de estudo. Não é um tipo de estudo que é muito comum, assim, pelo menos no Brasil, eu não me deparava tanto com esse tipo de estudo. Mas em algumas revistas que você acaba tendo mais contato em outros lugares, você vê que é um tipo de estudo que tem a sua certa frequência e tem um grau de importância bem interessante. Te permite trazer outras reflexões, esclarecimentos que às vezes a metodologia da sistemática já não vai te permitir isso, a perspectiva da narrativa não vai te permitir isso, e através da revisão crítica você conseguiria fazer isso de uma forma mais eficiente. Então é isso, quis trazer um pouco de um outro estudo que eu não tratei aqui no canal. Bom, se você já teve contato, mande nos comentários. Se tiver sugestões de vídeos, podem mandar. E é isso, bons estudos, boas revisões, se for o caso.